Paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez, celebrando nesse mês de outubro a leitura, o devocional, enfim, tudo que já tenho dito acerca de Filipenses. Hoje é quarta-feira, um convite especialíssimo a você para estarmos juntos no culto à noite, celebrando a nossa comunicação com Cristo, nossa fala com Cristo, nosso relacionamento, carta para Jesus, escrever algo para o Senhor. Mas pastor, para que isso? Que isso? É orar, escrever, falar com Deus. Tem coisas que as pessoas têm dificuldade de falar pessoalmente, não tem? Mas no Zap às vezes escreve, não é assim? Então, é uma maneira de comunicação com o Senhor Jesus. Nós estamos apregoando isso, não é? Nosso relacionamento com o Senhor Jesus, nossa comunicação com o Senhor Jesus. Venha, vamos celebrar essa bênção de Deus na nossa vida. Filipenses capítulo 1. Falei a você ontem que falaria hoje sobre capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Interessante que quando Paulo vai dar a referência de quem está emitindo, falando da carta, ele diz Paulo e Timóteo, ou seja, Paulo com Timóteo, e ele diz quem eles são no mundo espiritual em relação a Cristo. Ele diz servos de Jesus Cristo. Ele está objetivamente dizendo, nós estamos fazendo um serviço sobre a orientação, sobre o mando de Jesus Cristo. Ele está dizendo para os irmãos em Filipos que aquilo que ele vai tratar na carta não é uma questão pessoal dele, não é por ele. O que ele está fazendo é tão somente por ser servo de Jesus Cristo. Então, na verdade, o que ele diz é Jesus Cristo quem está mandando isso para vocês. Eu sou apenas o escritor, eu estou apenas escrevendo aquilo que Cristo lhes manda dizer. Consegue compreender isso? Essa é a verdade? Quando eu digo que consegue compreender, não a parte escriturística, não a parte escritural, não o sentido, mas viver isso. Quando você lê as Escrituras, você consegue recebê-la não como sendo um escrito de Paulo, mas como sendo um escrito do Espírito Santo para você. Esse é o sentido que eu estou falando. Mais uma vez, como ontem, um pouco d'água. A Bíblia então diz que Paulo está dizendo com Timóteo, nós somos servos de Jesus Cristo e o que nós estamos escrevendo a vocês é um serviço que estamos prestando a Cristo para vocês. Ele disse, a quem eles estão se dirigindo? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Eu gostaria que você pensasse comigo, santos em Cristo Jesus. Quando ele usa a expressão santos, ele está falando pessoas que são santas, e a palavra santa no original fala de uma separação, de uma decisão de me separar para ou de. A expressão santo significa separado para ou separado de. E no caso aqui tem um sentido duplo, separado do mundo e separado para Cristo. Então eu estou separado do mundo no sentido da minha vida prática e separado para, consagrado ao Senhor Jesus. Então ele fala aos servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Então ele está querendo dizer que não há possibilidade de ser santificado ou de ser santo no sentido de ser separado, a não ser em Cristo. É em Cristo que nós conseguimos nos dedicar a Deus e é por Cristo que nós conseguimos estar unidos a Deus. E a Bíblia então diz que ele diz a todos os santos em Cristo que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Está dizendo de um grupo de pessoas que está servindo a Deus com outras pessoas juntas ou junto, um grupo. E quando ele fala de diáconos e bispos, ele está falando de uma liderança da igreja. Interessante isso, não é? Que ele está falando escrevendo a irmãos que são santos em Cristo, junto com os bispos e diáconos da igreja.
Ou seja, é uma unidade de serviço, é uma unidade de devoção, é um grupo de pessoas que se separaram para alguém, se separaram do mundo para Cristo, ou porque se uniram a Cristo, tiveram condições de ser separados do mundo. Você que serve ao Senhor, você que diz ser servo de Deus, você que diz ser cristão, que diz ser crente não, eu sou cristão. Você é cristão e é crente em Cristo Jesus, crê em Deus. A sua vida, ela foi separada do mundanismo para servir a Jesus Cristo. Você é santo em Cristo. Olha, quando estou em Cristo eu sou santo, mas quando não estou em Cristo eu volto a fazer as mesmas coisas. É exatamente isso que eu quero acentuar a você. Você está sempre em Cristo ou às vezes não está em Cristo? Eu preciso que você compreenda que o que eu estou falando não é um julgamento, mas é um pensamento, é algo para fazer a gente pensar. E você acha que enquanto falo isso a você, não tenho que pensar na minha vida? Claro que eu tenho que pensar. Eu quero lhe dizer que não estou ministrando a você ou compartilhando uma palavra daquilo que eu vivo, eu estou compartilhando daquilo que eu preciso viver. Eu não estou apregoando a mim, eu estou apregoando a palavra, e tanto quanto você precisa viver, eu também preciso. Agora eu quero estabelecer hoje uma diferença, ou falar sobre algo que preciso falar, que é muito antigo no meio evangélico. Algumas pessoas que são tidas como pessoas que tiveram a vida mudada por Cristo, às vezes se autodenominam pecadores arrependidos. Quem é você? Não, sou um pecador arrependido, dizendo assim, eu não estou mais vivendo em pecado, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Isso até em algum momento na Bíblia dá a interpretação, dá a entender que a vida de alguém foi mudada e por se arrepender dos seus pecados mudou de vida. Mas a Bíblia nunca nos informou que a gente deveria nos autodenominar pecadores arrependidos. Esse é um jargão, uma frase criada na igreja há muitos anos atrás, que se acentuou principalmente no final do século XX, que se acentuou demais na referência ou na inferência a alguém. Mas quando nós vamos ler as cartas apostólicas, em nenhum momento você vê isso escrito. O que você vê escrito é o que está aqui: aos santos em Cristo Jesus. Será que falar que eu sou pecador arrependido, de certa forma, não me dá o álibi de dizer ou de permitir-me dizer que às vezes eu erro ou peco, mas eu sou um pecador arrependido, como a frase que muitas pessoas se utilizam? Não, a pessoa transgrediu, mas ela se arrepende sempre do seu pecado. Então, o arrepender-se sempre do pecado me dá condições de estar sempre pecando, e porque eu estou sempre me arrependendo, isso me coloca num patamar de santidade? Será que é isso? Eu estou mexendo com você, para a gente pensar, é para a gente raciocinar sobre o assunto. Ou, como a Bíblia diz, como Paulo escreve, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. O que Paulo está dizendo, reitero, que não há condição de ser separado para Deus fora de Cristo, que só em Cristo nós conseguimos ter uma vida de santidade. E só em Cristo nós conseguimos ter uma vida consagrada para Deus e a Deus. Então eu não sou um pecador arrependido, eu sou um santo de Deus. O problema todo é que quando a gente fala santo de Deus, a pessoa logo pensa nas imagens de escultura que se diz que são santos. Até mesmo a inferência que se faz a essas imagens que representam uma pessoa que viveu em algum tempo, não está querendo dizer que santo é aquilo, aquela imagem, aquele material. Talvez estejam se referindo à vida de santidade que a pessoa viveu. Talvez seja isso. Agora, falar que nós somos santos em Cristo nos atribui alguma malignidade, um elemento estranho àquilo que deveria ser a nossa comunicação?
Quando Paulo fala da comunicação de um ao outro, chamar de santo de Deus, filho de Deus, servo de Deus, está representando, trazendo à tona o entendimento que aquela pessoa está consagrada ao Senhor. E a palavra consagrada vem do Antigo Testamento, quando se ungia pessoas e objetos para uso exclusivo de Deus. Então, quando ele fala a todos os santos que em Cristo Jesus que estão em Filipos, ele está dizendo, vocês que são de uso exclusivo de Deus. E aí, numa linguagem neotestamentária, vocês que têm o Espírito de Deus na vida de vocês, que são casas do Deus vivente, tabernáculo do Deus vivente, exclusivos dele. Só ele habita em vocês e mais ninguém. Eu penso ser essa a ideia e o pensamento que Paulo está querendo inferir aos irmãos que estão em Filipenses. E aí? Você é um pecador arrependido? Ou você é um santo de Deus? Que determinou que estaria consagrado ao Senhor, foi recebido por Cristo e você vive uma vida de santificação. Cada dia melhorando mais. Você é de Deus por Jesus Cristo, na unção do Espírito, com base na sua palavra, e você cada dia vai eliminando da sua vida vestígios do velho homem, cada dia, crescendo nisso para a glória de Deus e para a sua saúde espiritual. Um grande abraço.